Então vamos para as 6 fontes de revelação. A primeira fonte é a fonte mais especial, queridos. Apesar das outras também serem muito especiais, mas a primeira fonte, a primeira e a segunda fonte, deixa eu ver aqui, ó, primeira, rapaz, na realidade todas são especiais, mas essa fonte é uma das fontes primárias para a gente conhecer a Deus, onde Deus se revela de forma excepcional. E a primeira fonte é a fonte chamada Jesus Cristo. Jesus Cristo é a fonte de revelação de Deus. A Bíblia fala que Jesus Cristo é o próprio Deus, né? Quando você lê em Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus Cristo é o próprio Deus em carne na terra. Deus Todo-Poderoso encarnou na terra, okay? E esteve entre nós. O discípulo perguntou para Jesus: mostra-nos o Pai. Ele disse: há tanto tempo você anda comigo. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, o próprio Deus estava no meio dos homens através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a primeira fonte aqui de revelação é Jesus Cristo. Você quer conhecer a Deus? Conheça Jesus Cristo. Você quer ouvir a voz de Deus? Estude as palavras de Jesus Cristo. Leia a Bíblia, leia a palavra de Jesus Cristo. Você vai conhecer. Você quer conhecer a vontade de Deus? Tem gente que ora assim: Senhor, ensina-nos a entender a sua vontade. A vontade de Deus está em Jesus Cristo. Então, tudo aquilo que Jesus deixou, você vai ler lá Mateus, Marcos, Lucas e João, todos os ensinamentos que Jesus deixou, os princípios que Jesus deixou, é a vontade de Deus, é a vontade do Pai, é a vontade do Senhor. Então, quando você lê, por exemplo, Mateus capítulo 5, que fala sobre as bem-aventuranças, você vai ver a vontade de Deus para o homem na terra. Bem-aventurado os limpos de coração. Então, se Jesus Cristo está dizendo que os limpos de coração são bem-aventurados, então eu devo ser limpo de coração, porque é o próprio Deus que está falando. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então você vai ver os princípios de Deus sendo dito por Jesus Cristo. Então, quando você entende isso, você não vai ficar ouvindo vozes, pessoas que vão falar sobre doutrinas que não tem nada a ver com a doutrina de Deus. Você vai ouvir Jesus Cristo, amigo. Vai ouvir Jesus Cristo, amiga. Quando os discípulos estavam com Jesus, Pedro, Tiago e João, estavam com Jesus no monte da transferência, da transfiguração, o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, aparece uma nuvem e diz para os discípulos: ouça o que ele diz, ou seja, ouça o que Jesus Cristo está dizendo. Então, essa fonte é uma fonte preciosa. As pessoas procuram resposta em tantos lugares, mas simplesmente a resposta está em Jesus Cristo, ok? Aí a nossa apostila disse assim: Jesus é a revelação de Deus, e somente aquele que conhece a Jesus Cristo conhece alguma coisa da revelação. A revelação é um ato de graça pelo qual o homem se torna consciente da sua condição pecaminosa, mas também livre, imerecida e perdoadora complacência de Deus em Jesus Cristo. Então, é em Jesus, amigo. É em Jesus. Quando você olha para Adão, você vê a falha, você vê o pecado, você vê a morte, quando você olha para Adão. Mas quando você olha para Jesus Cristo, você vê a vida, você vê o caminho, você vê que tem jeito para o homem, porque Jesus Cristo é o Adão perfeito, Jesus Cristo é o novo Adão. Jesus Cristo vem agora no lugar do Adão pecador para restaurar
o homem do pecado. Então, quando nós modelamos, não Adão, mas modelamos Jesus Cristo, aí nós temos a salvação. Você entendeu? Quando nós modelamos Jesus, nós encontramos a fonte da revelação, a água da vida, o pão da vida. Foi isso que ele disse: eu sou o pão da vida. Quem comer da minha carne nunca mais terá fome. Eu sou a água da vida. Aquele que beber de mim nunca mais terá sede. Então, gente, a fonte da revelação é Jesus Cristo. Quando a pessoa não entende os benefícios que Jesus Cristo traz para nós, as pessoas não querem, é como nós apresentamos às vezes Jesus Cristo para as pessoas e perguntamos: você quer fazer uma aliança com Jesus? Aí a pessoa diz: não, eu não quero. Sabe por quê? Porque não sabe quais são os benefícios que Jesus Cristo tem. É como um alimento. Você nunca comeu um prato, né, um prato específico, e aí ele é apresentado para você. Você vai ficar com receio de comer, porque você não sabe o que é aquilo, né? Você não sabe, então você fica com receio. Então o que é que nós precisamos fazer? Como evangelistas, como pregadores do evangelho, como ministros, como líderes, como até professores, porque quando você ensina algo para alguém, você está fazendo o papel de um professor. Então nós devemos conhecer primeiramente aquilo que nós estamos nos alimentando e depois apresentar os benefícios para as pessoas. É assim que funciona. Nós que trabalhamos com vendas, nós aprendemos uma coisa: nós não oferecemos para as pessoas características. Nós oferecemos benefícios para as pessoas. O bom vendedor, ele não vende características, ele vende benefícios. Quando você apresenta Jesus para as pessoas, porque Jesus é bom, Jesus é legal, Jesus é maravilhoso, isso não vai influenciar as pessoas a querer, a aceitar Jesus Cristo. Não vai. Você tem que mostrar os benefícios que Jesus fez na sua vida. Quando você faz isso, quando a sua vida é uma referência do que Jesus Cristo fez. O cara roubava, matava, hoje o cara é transformado, o cara batia na esposa, era endividado, era fraco emocionalmente e hoje está reestruturado, está restaurado, tem uma família abençoada, usava drogas, hoje já não usa mais, hoje já está ajudando pessoas, está tirando pessoas do mundo das drogas. Isso chama-se referências do benefício de Jesus Cristo nas nossas vidas. E quando as pessoas observam isso, as pessoas querem também Jesus Cristo. Você entendeu, gente? Então, a fonte da revelação primária é Jesus Cristo. Agora, nós devemos oferecer, entre aspas, oferecer Jesus Cristo para as pessoas, mostrando Ele nas nossas vidas. Irmã Luzimete, a paz do Senhor Jesus. Mostrando Ele nas nossas vidas. O que Ele fez, como Ele estruturou a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Entendeu, gente? Então, quando entendemos Jesus Cristo, quando entendemos que Ele é a fonte de revelação, nós mergulhamos nele, nós estudamos, nós bebemos dessa água que nos dá vida e nos dá vida com abundância. Então, a primeira fonte de revelação das 6 fontes é Jesus Cristo.